E um vídeo que se tornou viral na internet em março do ano passado, no qual 3 universitárias zombavam de uma colega de classe por ela ter 40 anos, foi tema de uma questão do Concurso Público Nacional Unificado no último domingo. Os candidatos foram desafiados a identificar o tipo de discriminação social representado aí pelo episódio. Infelizmente, situações como essas também estão presentes em algumas empresas. E quem vai conversar mais sobre esse assunto é o professor e gestor de pessoas Henrique Gâmbaro. Tudo bem, professor? Olá, boa tarde, tudo bem? Professor, esse é um assunto que a gente já tinha falado há um tempo atrás e veio à tona agora durante a prova, né? E assim, é algo que nem deveria se falar, não, professor, etarismo? Sim, mas o etarismo, ele sempre existiu, né? O etarismo, a visão da incapacidade que as pessoas mais velhas, elas vão adquirindo por causa da idade, limitação física, ele sempre foi discutido isso. Voltamos na década de 50, tem essa discussão. Porém, hoje vivemos um mundo diferente. Nós estamos falando de uma expectativa de vida que há 20, 30 anos atrás chegava muito nos 50, 60, 70 anos e hoje a expectativa de vida está chegando nos 80, 90 anos e com pessoas com saúde e produzindo. Então, houve essa mudança de paradigma em relação ao etarismo, né? E hoje vivemos um novo mundo. Né? Hoje existem pessoas extremamente aptas ao trabalho com 70 anos de idade, com 75 anos. E a estudar também, né? E a estudar. Abriu muito a possibilidade de estudo dessas pessoas. Você vê casos inúmeros. Antigamente eram pontuais, mas hoje são inúmeros casos de pessoas com mais de 50, com mais de 60 anos frequentando universidades, adquirindo conhecimento, adquirindo competências. Então, isso mudou. E também mudou o mercado de trabalho, né? Antes nós olhávamos para o empregado, isso é um pensamento ainda que resiste muito, a força do jovem, né? A resistência do jovem. Tudo bem, se é para um trabalho que exija esforço físico, tudo bem, até entendo, mas um trabalho que é intelectual, com certeza será muito mais bem produzido se for para uma pessoa com mais experiência, e é isso que hoje tá se tornando ímpar quando você vai medir uma pessoa, é a experiência que ela tem. E uma pessoa de mais idade, obviamente, ela tem mais experiência de vida, ela já passou por mais situações, então ela tem uma inteligência emocional, em regra, lógico que existem desvios, mas em regra, a inteligência emocional é bem mais equilibrada de uma pessoa dessa, fora o que ela pode passar para os jovens. E é exatamente isso, né, professor, que os jovens precisam entender. Sim. Os jovens acreditam que eles vão ter aquela idade eternamente, né? Sim. Eles não entendem que a gente que tem mais maturidade, a gente já foi jovem um dia, né? Fizemos muitas besteiras e aprendemos com isso. Exato. Como é que é o nome disso? É experiência. Então, hoje, empresas, para você ver o caminho que nós estamos tendo, eu vou citar uma empresa que é a Embraer. A Embraer, da semana passada, ela lançou um programa de bolsa para pessoas com mais de 50 anos. O próprio Mufato também. O Mufato, sem dúvida nenhuma, um excelente exemplo. Um excelente. Passa nos caixas, a gente vê, né? E você vê que a entrega dessas pessoas, eu vou bastante no Mufato, e você vê que a entrega dessas pessoas, elas são mais educadas, elas são mais pacienciosas, eu tenho certeza que levam menos problema para a gerência. Você vê muitos, se eu não estou enganado, o Mufato, ele tem um programa de elogio. Quando você quer elogiar um funcionário, você vai lá no balcão e a maioria dos elogios, eu percebo isso quando eu estou lá, são para pessoas de mais idade. Então, a questão do etarismo, os empresários, as novas empresas, a própria formação tem que começar a abrir o olho que essas pessoas que estão com 50, 60 anos têm mais ainda 20, 25 anos, quem sabe até 30 anos de vida saudável e vida ativa. Né? E vida ativa. Vamos lembrar, professor, o vídeo? Lógico. Pra gente colocar uma vergonha. Aquele vídeo realmente é uma vergonha. Na época, a universidade parece que até afastou as meninas. Sim. Dá pra gente colocar, produção, pra gente
relembrar aquela situação. Aquela situação, eu fui professor universitário durante muito tempo e nós percebíamos isso, até com professores de mais idade, né? A questão ele é muito velho. Né? Ele não sabe o que ele está falando, ele não é da geração. E você pode perceber hoje, porque uma coisa liga a outra que liga a outra, tá? Hoje, percebe-se, você deve ouvir isso, os nossos telespectadores também, que hoje está muito difícil para contratar jovem. Você já ouviu isso? Muito. Que não dá para contratar. E eu que trabalho com desenvolvimento profissional, ouço isso todos os dias. Henrique, está difícil de contratar. O jovem não quer saber de nada. O jovem, ele tem as suas exigências, né? Como se pudesse ter. Né? Tem as suas exigências, tudo. Porque também esse jovem, é como se nós tivéssemos colocado uma questão de tempo para frente. Né? Antigamente, você com 18 anos já era responsável, já tinha família, depois foi aos 22, e hoje você vê jovens saindo de casa com 30 anos, né? Se formando ainda, buscando essa formação. E então, a questão de ir para o mercado de trabalho para esses jovens é muito complicado. Por quê? Porque eles também não têm a maturidade suficiente para entender qual é o papel deles. Não está certo e não está errado. Não está certo e não está errado. É um novo momento, é um novo mundo que nós vivemos no ambiente de trabalho. A chefe que veio aqui, ela está falando que ela se formou aos 50 anos. Então... Olha aí, com muito orgulho. Exatamente. E eu tenho uma historinha também para contar. O meu pai, quando eu entrei na universidade, meu pai ele já era professor, pedagogo, né? Trabalhava já. E quando eu entrei na universidade com 19 anos, ele entrou junto comigo. Eu fui fazer jornalismo, ele foi fazer contabilidade. Olha que legal. E depois disso, ele estava com o quê? Já com seus 45, 50 anos. E ele fez uma outra faculdade ainda depois disso, então, pós-graduação. Ele é super estudioso. Sim. E realmente, a maturidade traz isso, né? A pessoa vai com responsabilidade, estuda, entrega as provas, os trabalhos. Sem dúvida. Eu trabalho com o meu pai também, nós temos uma corretora de sementes. E meu pai tem 92 anos de idade. 92 anos de idade. Ele acorda, 9 horas, ele está no escritório e ele está fazendo negócios enormes, com gente enorme, esse ramo. Perfeito. Aí eu fico lá trabalhando com ele e vou dar opinião. Ô pai, faz assim, ô pai, faz assim. Isso não vai dar certo. Esses dias eu cheguei para ele e falei, ô pai, de agora em diante eu só vou dizer aham. Né? Porque toda opinião que eu dava, ele com a experiência dele falava, Henrique, não é assim. Eu falava, como não? Henrique, é assado. E eu estou com 50 anos. Para ele, eu sou um jovem ainda, né? E eu sou um jovem ainda, como você é e como a sua diretora também é. Porque a juventude, ela não está na questão do número. Nós não podemos avaliar alguém pelo número de uma identidade. Do Chaves, né? Nós somos jovens ainda. Então, eu não posso avaliar. Eu tenho que avaliar a pessoa pela capacidade que ela tem, pelas competências que ela gerou, pelo trabalho que ela faz e principalmente pela visão de mundo que ela tem. Compreende? Então, as pessoas mais velhas, elas têm uma consciência maior do que é o trabalho, ela tem uma consciência maior do que é a experiência, ela tem uma consciência maior no tratamento do ser humano. É lógico que não é uma regra, porque tem desvios, tem pessoas que são duras a vida toda, são mal educadas a vida toda, mas na sua maioria, hoje, as empresas estão investindo nisso, não é por ser bonito. As empresas estão investindo hoje, contratando pessoas com mais idade, por quê? Porque ela entrega mais. Né? Ela traz menos problemas para a operação. Então, quando eu vejo uma Embraer lançando 160 bolsas de formação para pessoas com mais de 50 anos... A Embraer é uma das maiores, se não é a maior, é a segunda maior empresa de aviação do mundo, é a brasileira. Então, você vê o Mufato, que é um grupo enorme de mercado, fazendo isso, inclusive, quando você passa da cá, esquina com a Pernambuco, tem uma placa enorme, contratamos pessoas acima da idade. E fica, então, aí
fica a gente aprender, a gente que está mais Sim, velho, entender que a sim. gente também pode sempre muito mais, né, Sim, professor? sim. A Você gente não pode parar de estudar. Quem está nos ouvindo aí, está com 50 a mais, estuda, vai. Ah, não, mas eu não tenho mais tempo para isso. É a coisa que você mais vai ter é tempo para isso. Com certeza. Então estuda, vai ler, vai aprender, saiba mexer no computador. Tem uma vez que você consegue acessar a internet, você tem inúmeros cursos, inúmeras possibilidades de aprendizado. Não perca tempo. Valeu, professor. Muito obrigada. E tá aí o conselho de um professor que entende muito e tem maturidade para dizer. Obrigada, amém, professor. Muito Seja obrigado sempre pelo bem-vindo. convite. Até mais.